Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Heróis da Nação, símbolos da hegemonia americana. Para tanto, nós vamos promover a leitura com um comentário do trabalho acadêmico de Matheus Lira de Oliveira, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, intitulado Heróis da Nação, uma análise iconográfica de símbolos culturais e políticos nos trajes e logotipos de super-heróis como reflexo da hegemonia americana. Esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso, evidentemente, é um trabalho simples, né? Mas é um trabalho interessante. Ele é de 2023, né? É um trabalho de conclusão do curso de bacharelado em Relações Internacionais. E ele faz uma análise. No Brasil, nós temos poucos trabalhos, de fato, relativos a simbologia, iconografia, iconologia, etc., né? Então, eu quis trazer aqui, uma vez que a nossa aula de quinta-feira, de Culturas e Identidades, é dedicada a essa temática da simbólica, né? Bem, evidentemente que quando ele fala em herói, ele não está aqui trabalhando, neste trabalho, ele não trabalha com o conceito de herói mítico, tá? É preciso distinguir. Os gregos, por exemplo, têm uma ideia de herói. O herói é sempre um semideus, né? Depois nós vamos ter uma interpretação já no século XX, XIX, com as teorias de Jung, de Freud. O herói ele aparece sobre uma outra perspectiva. Ele já não é um personagem concreto, ele já não é um personagem real, ele é um personagem ficcional, né? Nas culturas antigas, a ideia e o modelo de herói, ele era alguém concreto, existente, dentro daquela cultura, no caso da cultura grega, né? No que diz respeito aos Estados Unidos, os Estados Unidos, quando são formados, quando existe a independência americana, o americano já desenvolve um tipo de modelagem heróica, né, ou mais messiânica, digamos assim, do que heróica, dentro da categoria atribuível à categoria dos Founding Fathers, dos pais fundadores da nação. De tal forma, existe o início da construção de um imaginário, portanto, de valores próprios da cultura americana, né? Os Estados Unidos, de fato, enquanto país moderno, ele tem uma longa trajetória no sentido de criação de uma estrutura cultural específica, né? Nesse aspecto, de fato, ele se diferencia dos outros países. E de tal modo que os presidentes americanos, ou o próprio americano, ele sabe de cor e salteado a Constituição americana, que é uma Constituição na sua carta primária muito simples, né, com poucas cláusulas. Ele decora aquilo ali e ele decora a vida dos principais presidentes americanos, tentando replicar aquele modelo de ação ou de vida dos presidentes. Bem, o que acontece em termos míticos aqui? Faz parte do estudo da mitologia. Os deuses fundadores do mundo e do cosmos, as mitologias são diferentes. Os deuses gregos não são construtores do mundo. Eles não são criadores do mundo. Os deuses gregos são mantenedores de uma ordem, né? Nenhuma literatura grega, nem Hesíodo, nem Homero, eles atribuem aos deuses gregos a criação do mundo. Então, os gregos aqui já têm uma diferenciação das outras mitologias. Quando você vai na mitologia chinesa, os deuses chineses são criadores do mundo. A mitologia indiana, os deuses são criadores do mundo. A mitologia egípcia, os deuses são criadores do mundo, né? As mitologias ameríndias e, sobretudo, a
da América Latina, os deuses são criadores do mundo, os deuses gregos não são criadores. Então aqui nós temos já uma diferença substantiva e muito importante para se perceber essa questão. Bem, mas faz parte da ideia do estudo dos deuses. Os deuses, portanto, vivem num não tempo, num tempo supremo, numa eternidade, e a característica da perfeição, o atributo da perfeição, né, a qualidade da perfeição lhes é atribuída. Uma vez que isso é uma realidade, os feitos que aqueles deuses realizam naquele universo para além, naquela dimensão para além da dimensão humana, eles tornam-se feitos emblemáticos e paradigmáticos, ou seja, cabe ao ser humano conhecer esses feitos e trazê-los para o mundo humano, ou seja, eles têm que repetir aquele exemplo que se torna um modelo paradigmático de conduta e de comportamento. Tá claro? Então, se o Deus faz tal coisa, o ser humano, sobretudo o herói, ele também tem que fazer tal coisa. Então, você tem um referencial axiológico supremo, né, que é norteador de comportamento, ele é norteador de ética, ele é norteador de moral, né, de costumes, de posturas, etc. Isso vai, por exemplo, estar presente dentro do contexto americano, sem sombra de dúvidas, embora o americano, quando os Estados Unidos são criados pelos pais fundadores, ressalvo aqui que foi uma construção muito bem pensada e culturalmente muito bem estruturada. Eles estudaram a Grécia, eles estudaram o cristianismo, eles estudaram o protestantismo, eles estudaram a maçonaria, eles estudaram o judaísmo. Há uma contribuição muito grande. Então, o que foi feito nos Estados Unidos, enquanto nação mesmo, quando ele se separa da Inglaterra, aquilo foi um procedimento realmente muito importante, muito sério, e que deu resultado. Diga-se de passagem, deu resultado. Quando acontece a separação do Brasil, a independência brasileira, não foi feito nada semelhante ao que foi feito nos Estados Unidos. Rigorosamente nada, embora o Brasil tivesse intelectuais que, em termos de capacidade, se equiparavam aos intelectuais americanos, né? Mas no Brasil houve uma desordem. Enfim, os americanos conseguiram, portanto, estruturar um país. Dentro daquele país, eles trouxeram certos conceitos fundamentais, e certamente a Grécia entrou dentro dessa concepção dos Founding Fathers, né? De modo que o americano tem que replicar isto. Bom, então, quando os Estados Unidos é construído, os Founding Fathers existiram, né? Eles são heróis da nação, mas são heróis vivos. O que vai acontecer? Nós já fizemos programas sobre isso também. No estudo dos bestiários, dos lapidários e da teoria da evolução dos seres, ontologicamente falando, não existia história em quadrinho. História em quadrinho é um fenômeno do século XX, né? Então, nós vamos passar a ter um tipo de literatura e, sobretudo, de um componente audiovisual, inclusive, que vai entrar no cinema, que a gente não tem em outras épocas, né? De modo que você tem personagens literários ou personagens de quadrinho ou personagens fictícios que passam a incorporar, né, através de livros de ficção, certos valores. Então você não tem mais figuras humanas em que você se apoia como modelo exemplar de ética, de moral, de valor guerreiro, de valor de sabedoria. Aquilo ali, aqueles valores, uma vez que eles não existem, você não encontra alguém que possa corporificar aquele valor e ele possa ser, digamos, transmitido para a cultura, para a massa. Aquilo passa a ser feito através da influência dos super-heróis. Então, essa monografia é interessante porque ela estuda uma parte disso. Quer dizer, a influência dos super-heróis já não são heróis, eles são super-heróis. Nos quadrinhos dos Estados Unidos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? E
evidentemente, o período que veio depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o período da Guerra Fria, em que, digamos, há duas grandes potências ou dois grandes eixos se colocam como opositores, né, irredutíveis, que é os Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética. Bem, então, quando nós vamos estudar a simbologia desses heróis, os trajes, os logotipos, o comportamento, os valores que eles defendiam, né, aqueles personagens, eles vão se consolidar como elementos da cultura americana, da cultura contemporânea, né? E eles são produzidos exatamente para atingir um grande público. É preciso entender a inteligência desse processo, uma vez que você tem, de fato, alguma coisa que o Theodor Adorno vai consignar como indústria cultural. Uma coisa é a cultura, outra coisa é a cultura popular, outra coisa é a indústria cultural, outra coisa é a cultura de massa. A palavra cultura está presente aqui, mas são segmentos completamente distintos, né? Então, essa indústria cultural, que é produzida dentro do ambiente americano, ela visa, evidentemente, a criar um formulário de comportamento e uma doutrinação, não só para o público americano, né, para a cultura americana, bem como para o mundo, né? Então, é preciso, no estudo desses super-heróis, no mínimo estabelecer 3 eixos, né, de investigação aqui, tá claro? Quer dizer, um eixo ele está relacionado ao poder global e à influência da indústria do entretenimento, né, cinema e televisão, que são as grandes redes e atualmente as mídias sociais, não é? Na transmissão de princípios, de ideais, de valores, de comportamentos, de uma série de coisas. Então, isso é um eixo. Qual é o poder da indústria, né, no caso do capitalismo aqui, efetivamente, e no século XX, de fato, é o primeiro momento em que nós vamos ter uma indústria focada nisso. Eu já falei por diversas vezes em outras aulas que, em termos dentro da estrutura ocidental, nós vamos ter no lançamento da maçonaria, eu pelo menos desconheço, a maçonaria no século XVIII, quando ela é lançada, ela é a primeira estrutura, é a primeira entidade internacional de cariz cosmopolita que unifica uma linguagem e unifica símbolos, né? Então, se você for em qualquer lugar do mundo, se você for maçom, independentemente da loja, né, a que você tiver submetido, seja da ramificação inglesa, seja da ramificação francesa, a simbologia é equivalente, para não dizer a mesma, né? Então, nós temos já uma simbologia econômica que é trazida pela maçonaria no século XVIII. Essa simbologia econômica entra dentro de uma simbologia cultural e ela passa a tecer um discurso intelectual que é propugnado no mundo inteiro. Bem, no século XX, no século XVIII, então, nós temos a maçonaria, surgimento da maçonaria, nós temos a Revolução Industrial, e no século XX nós temos o surgimento da indústria do cinema, né, do que vai se chamar de mídia. Uma coisa são os jornais que eram impressos, outra coisa é você ter uma indústria que pega uma escala, e essa escala é marcadamente visual, né? Então, entre outras coisas, o problema do campo visual é que o indivíduo não tem que ter cultura, né? Ele não tem que ter nenhum tipo de formulário, nenhum tipo de entendimento mais sofisticado. Para você ler um texto, você tem que pelo menos saber ler, né? Então, a indústria do entretenimento, ela traz um tipo de modulagem cerebral em que você não precisa de ter nenhum tipo de cultura para gostar ou desgostar daquele ícone, daquele símbolo. Então, isso é um avanço, digamos assim, um avanço terrível e extremamente danoso para a estrutura do funcionamento do cérebro, porque você automaticamente obriga aquela população, aquela cultura a aderir a uma personagem porque você gosta dele, porque você se identifica com ele, mas você não emite sobre ele nenhum juízo de valor.
é simplesmente uma identificação emocional. Bem, isso é o que é construído, né? Então você tem esse eixo do poder global. O que é o poder global? Né? E nós temos uma influência da indústria desse entretenimento. Ao longo da história do mundo teve culturas que exerceram um poder global? Teve, sem dúvida. Roma, por exemplo, né? Gengis Khan chega até a Europa. O próprio Império Egípcio, que foi o império, em termos de império, o império mais longevo do mundo, durou 3.000 anos. Né? Mas esse poder, ele não tem uma estrutura de formação hegemônica. Aí é preciso entender uma coisa e outra coisa. Um outro eixo que a gente tem que entender é, uma vez que esses personagens da história em quadrinho surgem, eles já não são mais personagens, não são seres concretos, vivos, eles são personagens de literatura, né? Agora, essa literatura, ela é fundamentada naquilo que os gregos chamavam de Era de Ouro. Né? Você tem um modelo de perfeição, e aquele modelo de perfeição, na época dos gregos, era a Idade de Ouro dos gregos, como a dos persas, era uma idade em que o mundo era perfeito, mas todos os seres eram perfeitos, não eram só os deuses. No caso dos quadrinhos americanos, nós teríamos no início a chamada Era de Ouro dos quadrinhos americanos também, mas essa Era de Ouro, diferentemente do modelo grego, ela é uma Era de Ouro que fala que lança os Estados Unidos como grande poder hegemônico e de valor mundial, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Esse era, digamos, a tentativa americana de vender essa imagem. Então aqui a gente tem, basicamente, nessa Era de Ouro, o Superman, o Batman, o Capitão América e a Mulher Maravilha. Depois, num outro contexto já, da Guerra Fria, a gente tem o surgimento do Homem de Ferro e do Pantera Negra. Tem um Lanterna Verde, enfim, vamos ter vários indivíduos, né? Um terceiro elemento nessa análise de avaliação aqui simbólica, e aqui é preciso entender a teoria de Panofsky, né? Panofsky fala que você analisa um símbolo sobre 3 perspectivas, sobre 3 dimensões. Panofsky abre o século XX com seus estudos dentro da história da arte, trazendo contribuições importantíssimas, né? Então, não há como fazer essa leitura simbólica, iconográfica, iconológica desses poderes de hegemonia sem ter a literatura, a bibliografia de Panofsky, né? Bem, que não é o objeto da nossa aula de hoje. De repente, é importante fazer um programa só sobre essa interpretação de Panofsky, né? Então, um terceiro elemento, terceiro ponto aqui, para analisar isso, nós vamos encontrar, de fato, na roupa desses super-heróis, nos trajes, nos emblemas, portanto, nos símbolos que eles incorporam, né? Esses símbolos incorporam uma cultura americana, uma ideologia americana e tenta transmitir os valores americanos, né? Isso tudo corporificado através de um elemento visual, através de uma cor, né? Através de falas, através de comportamentos específicos que esses super-heróis vão ter, né? Bem, então, quando você tem a ideia, na primeira linha, é preciso distinguir 2 conceitos da dimensão hoje do poder internacional, que é o chamado hard power e o soft power, né? Isso tem a ver com a perspectiva do Joseph Nye, onde ele vai explorar a dualidade do poder na política externa dos Estados Unidos. Então, uma coisa é o poder político e é o poder econômico.
Outra coisa é você pegar este poder político e poder econômico e trazer, né, querer construir uma hegemonia cultural, aqui segundo a teoria de Gramsci, não é? Para influenciar uma construção mundial, influenciar na cultura de outros povos, com base nessa perspectiva americana. Então, de fato, nós temos que ter para isso tem que estudar a perspectiva de Theodor Adorno, tem que estudar Marx Horkheimer, né? Tem que estudar Gramsci. São autores fundamentais aqui. E tem que estudar Hannah Arendt, né? com a ideia do poder totalitário. Bem, então, as origens e o desenvolvimento desses super-heróis também é muito importante. Quer dizer, qual é a origem do Superman? Qual é a origem da Mulher Maravilha? Qual é a origem do Batman? Né? Qual é a origem do Capitão América? O próprio DNA desses personagens, que são personagens emblemáticos, destaca valores que os americanos queriam trazer para o mundo, né? Evidentemente, isso vai deixando uma marca indelével nessa cultura que eles vão disseminando via cinema, evidentemente, né? Bom, então o que nós vamos ter aqui para não nós prolongar muito? O Panofsky, eu falei, o Panofsky, deixa retomar aqui. O Panofsky contém 3 níveis de significado quando ele propõe a ideia de uma obra de arte. Tá? Ele fala que você tem um nível pré-iconográfico. Esse nível pré-iconográfico está presente nas formas e nas cores de uma obra de arte. Você tem o nível iconográfico, que é os símbolos e os temas representados, né? E você tem o nível iconológico, que é o contexto cultural e histórico que dá significado àquela obra. Vamos transpor isso para a história dos super-heróis americanos. Cada super-herói americano, sobretudo esses 4 que eu falei para vocês, eles têm uma vestimenta. Essa vestimenta tem uma cor. Todos eles se caracterizam pela cor da bandeira americana, que é o azul e o vermelho, né? Então é o nível pré-iconográfico. Você tem cores e formas. Vejam que o Bolsonaro usou isso também o tempo inteiro. E os militares, quando eles tentaram dar o golpe durante o tempo inteiro do governo do Bolsonaro. É a apropriação simbólica das cores da bandeira brasileira. É o verde e o amarelo. Tá? Isso é o nível pré-iconográfico. Esse nível é muito importante porque, repito, ele não precisa de nenhum tipo de entendimento intelectual muito sério. Ele é visual. Você olha aquilo ali, não processa muito bem, mas aquela cor, aquela entrando, sobretudo carregado com determinados símbolos, né? Se a gente pegar a roupa da Mulher Maravilha, por exemplo, ela tem uma estrela. A bandeira americana é azul, vermelha, com faixas e estrelas. A Mulher Maravilha tem isso, a vestimenta dela. O Capitão América, idem. Então, claramente, você está fazendo uma alusão muito explícita à estrutura da bandeira americana. Isso é o nível pré-iconográfico, né? No nível iconográfico, são os símbolos mesmo, né? Então, esses super-heróis, eles carregam. A Mulher Maravilha tem um cinturão, o Superman tem uma capa, o Capitão América tem um escudo. Então, esses símbolos representam, e a partir desses símbolos, ou dessas armas de poder, né? Vamos pensar dessa forma, trazendo a mitologia grega aqui como referência. A partir desses símbolos, com esses símbolos, eles fazem alguma coisa, quando eles estão combatendo os inimigos, né? Isso é o nível iconográfico. O símbolo tem sempre um tema que ele representa, né? O nível iconológico qual é o contexto? Esse nível é o nível talvez mais, é o terceiro nível, é o nível mais complexo, porque esse sim, ele vai exigir um estudo muito aprofundado, ele vai exigir uma cultura, mas é exatamente o nível
que não entra na elaboração da mensagem para o grande público. Ou seja, neste nível, somente os estudiosos do tema vão entender qual é o contexto cultural e histórico que ele está invocando, que ele está evocando e que ele está transmitindo como mensagem. Né? Então, aquilo entra de uma forma subliminar na população enquanto cultura simbólica, enquanto cultura de massa e enquanto indústria cultural. Tá certo? Então, os dois primeiros níveis de significado, segundo Panofsky, eles entram com mais facilidade, eles são disseminados com mais facilidade. Ou seja, é aquele tipo de informação que você não tem que raciocinar. Você só tem que se identificar ou desidentificar. Claro, naturalmente, uma vez que nós temos um conceito teológico, ontológico, de bem e mal estabelecido, o bem está à direita e o bem tem certas características que a gente identifica e o mal tem certas características que a gente também identifica, claramente o super-herói ele está identificado ao bem, embora o Batman seja um super-herói de subterrâneo, porque ele é um super-herói em que ao mesmo tempo ele é identificado com o bem, ele é identificado com o mal também. Né? Então o super-herói americano ele vai sempre ter como oponente alguém que está identificado com o mal. Né? Então, esses símbolos, análise desses símbolos culturais, nacionais e culturais dos Estados Unidos vão sendo incorporados. Né? Conforme eu falei, quer dizer, você tem, portanto, os heróis da Idade de Ouro durante a Segunda Guerra Mundial, e você vai ter uma outra categoria de heróis que vão surgindo depois no período da Guerra Fria. Enquanto estava na Segunda Guerra, esses heróis estão trabalhando ali dentro do contexto americano, embora ele tenha sempre um inimigo, alguma coisa. Mas a partir do momento que se extingue a Segunda Guerra Mundial e que entra a Guerra Fria, os símbolos dos super-heróis americanos e o combate deles aos russos passa a ser contínuo. Tá? Então, tanto o Panofsky, conforme o Cassirer, né, através das formas puras, das imagens, das histórias, das alegorias, né, você tem o compartilhamento de alguma coisa que eles chamam de valores simbólicos. Né? Então, é muito importante entender que essa dinâmica toda, ainda mais ela sendo animada, né? Você vê o super-herói ali, ele vai, combate o inimigo, aquilo tudo movido em ação, né? O cinema é uma coisa sempre dinâmica e que, pelo próprio dinamismo e mobilidade visual, você tende com o desenrolar do cenário, a ficar do lado do herói, claro, porque você não quer ver a sua civilização destruída, digamos assim. Então, aquilo é uma mensagem subliminar que vai entrando. Isso tem uma ressonância simbólica, psicológica extremamente significativa. Né? Então, há muitos símbolos presentes nas narrativas culturais e políticas. No Brasil, por exemplo, um sujeito que vai fazer um uso intenso de simbologia é o Vargas. O Vargas vai fazer um uso intenso. Os militares na ditadura de 64 vão fazer um uso intenso. Evidentemente que o Brasil nunca chegou a ter heróis ou super-heróis como os Estados Unidos. Eu acho que no contexto das Américas e mesmo no contexto da Europa, os Estados Unidos é um caso singular nesse aspecto. Né? Os japoneses tentaram lançar algum tipo de herói nacional, mas nada foi feito como os Estados Unidos, porque os Estados Unidos de fato criaram uma indústria cultural, né, que não foi criada em nenhum outro lugar do mundo. Né, e aquela indústria cultural foi levada inclusivamente para dentro das universidades, bancando pesquisas. Então, são exemplos concretos de como a produção literária, né, pode formatar um tipo de cultura através da simbologia, da iconografia, da iconologia, né, e da alegoria.
Então você tem, nesses heróis, eles são símbolos de proteção e de força em um momento de ameaça e de conflito. Evidentemente que esses símbolos não fazem o menor sentido se você não tiver um inimigo externo. Então, isso é uma teoria militar, né? É uma teoria de segurança nacional. Você tem um inimigo externo, você identifica aquele inimigo, você nomina o inimigo e aquele inimigo ele tem que ser aniquilado, ele tem que ser eliminado. E ele é eliminado pela via simbólica e ele é eliminado por via de fato, né? Claro que no caso das histórias em quadrinhos, os vilões não podem morrer. Então você tem sempre uma sequência de batalha que vai sendo feito para construir aquela narrativa, né? Para aquela narrativa se fixar bem. Mas a ideia do abate do inimigo é um ponto fundamental. Então aquilo não é simplesmente um campo de batalha. Você não tem dois poderes que estão na mesma situação ontológica valorativa. Você não tem dois elementos do bem brigando. Você tem um bem contra o mal. Então é preciso entender que se o bem não vencer, a mensagem é: nós vamos entrar num tempo de incerteza, nós vamos entrar num tempo de insegurança, nós vamos entrar num tempo de insatisfação, num tempo de fome, num tempo de miséria, num tempo de destruição. É uma abordagem escatológica, é uma abordagem apocalíptica. Veja que os bolsonaristas fizeram isso o tempo inteiro. E antes dos bolsonaristas, os petistas faziam. Então, isso é uma tática que está prevista na cultura simbólica. Isso tudo é preciso ter esses estudos de uma forma muito clara. Então, se aquele personagem, se aquele super-herói, o Trump, venceu com esse discurso, o Erdogan venceu com esse discurso, né? O Putin na Rússia se mantém com esse discurso, né? O Milei agora na Argentina venceu com esse discurso. Você elege o inimigo e a partir daquele inimigo, ele é um inimigo político, e veja, isso trazido para dentro do contexto político é gravíssimo, porque a política se torna um território de guerra. Bem, tudo que a política não é um território de guerra. A política é um território de negociação. Então, até o conceito de política que a gente tinha, que lidava com ele até o século XVIII, XIX, esse conceito político, de política como nós a entendíamos, ele não existe mais. De um momento em diante, a política passa a ser um campo de guerra. Portanto, ela é uma estrutura militarizada. Evidentemente que quem trouxe a militarização, o exército para dentro do campo político aqui de uma forma insofismável a partir do século XVIII foi a Revolução Francesa e foi sobretudo Napoleão. Napoleão é que traz de fato o exército para dentro da política. E aí nós temos não mais as noções de império, mas as noções de imperialismo. Um imperialismo não é um império. Os Estados Unidos são um país imperialista. Eles não são um império como foi Roma, como foi o Império Português, por exemplo, né? Como foi o Império Egípcio, como foi o Império Persa. Então, a palavra parece derivada uma da outra, mas a derivação ela é superficial. Ela tem uma derivação etimológica, mas ela não tem uma derivação conceitual. São coisas completamente distintas. Um império não é um imperialismo, né? Bem, então, para entender, nós estamos trabalhando então com um sistema de categorias. Esse sistema de categoria, que trabalha com o bem e com o mal através da figura dos super-heróis, eles vão trabalhar com categorias e vão trabalhar com uma carga emocional muito intensa. Repito, ele não tem nenhuma finalidade de fazer você raciocinar sobre aquilo. Aliás, é o efeito inverso. Você não pode pensar. Então, toda a estrutura conceitual do desenho, da imagem, do componente visual, das cores, dos símbolos específicos, eles são utilizados para veicular valores,
explorando diferentes aspectos da representação simbólica, mas eles não podem veicular nenhuma carga de racionalidade. É o inverso, né? Eles são construídos de uma forma detalhada, em passos fundamentais, para que aquela imagem em movimento desempenhe um papel crucial de identificação simbólica e emotiva. Ok? Bom, entendido isto, né, aí a gente começa a pensar, né, no grande papel dessa indústria audiovisual. Tá claro? Então, as cores vão ter um papel muito significativo na comunicação visual e simbólica. Vamos lembrar que, segundo Panofsky, as cores e as formas é o pré-símbolo. É o primeiro nível. Então, vamos lá. O super-homem, lembrando, a cor dele é azul e é vermelha. Né? Então, o papel das cores, eles assumem um papel vital na construção de mensagens e de conexão emocional com o público. Então, se você não for americano, mas se você compra uma revistinha americana e você gosta do super-homem, né, mesmo que você não pertença à cultura americana, e aqui é que entra o poder da indústria, dessa indústria visual, você passa a ter os Estados Unidos como modelo, mesmo não sendo americano. Entende? Então a ideia, veja que o super-homem é sempre alguém ligado à verdade e à justiça. Ele não mente, né? Ele é um defensor dos pobres e dos oprimidos. Então a ideia de verdade e de justiça tem, inclusive, quadrinhos do super-homem em que ele está sobrevoando e a águia americana pousa sempre nele, né? Que é a águia, símbolo do poder americano. Vamos lembrar que a águia era o poder do Império Romano. Depois ela passa a ser o poder do Império Austro-Húngaro, né? Ela é o poder da Rússia também, né? É o poder da grande dinastia dos Habsburgo, e passa a ser o poder americano. E é o poder do Reich, né? Tá? Do Terceiro Reich na Alemanha. Bem, a águia é o animal de Zeus, né? Na mitologia, é o símbolo de Júpiter. O Capitão América vai repetir também essas mesmas coisas, a ideia da verdade, a ideia da justiça, né? A ideia da retidão americana. Geralmente eles têm, as imagens são trabalhadas, tem sempre o Capitólio ao fundo, tem Washington, né? Tem a Casa Branca. O Capitão América, a roupa dele sim, é a roupa da bandeira americana. Tá? A Mulher Maravilha, também a roupa, é a roupa da bandeira americana. Não tem dúvidas com relação a isso, exceto o Super-Homem. Né? Então, a partir de um determinado instante, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão lutar contra o nazismo. Quando vem depois o problema da Guerra Fria, em que o nazismo já está derrotado, os Estados Unidos passam a ter como oponente a União Soviética. Tá? Bem, então essa questão da cor é uma questão muito importante. Vamos pegar um outro componente de cor. Existe uma personagem chamado o Caveira Vermelha. Tá? O Caveira Vermelha, quando ele era apresentado sempre numa representação simbólica, fazendo a saudação do nazismo, né? E fazendo, às vezes, identificado com o Império Russo. Então, tem cartazes da Marvel falando do Caveira Vermelha, em que o componente é um componente misto. Então, você tem, e ele é vermelho. O Caveira Vermelha sempre predomina a imagem do vermelho. Veja, a bandeira americana é vermelha também, mas o vermelho do Caveira Vermelha é um vermelho encarnado, digamos assim. O português de Portugal é que usa isso. O vermelho encarnado é um vermelho mais fechado,
né? E de acordo com técnicas de pintura, sobretudo as técnicas stalinistas de composição de imagem, ele é um vermelho fechado, ele é um vermelho mais sanguíneo, né? E sempre aparece conjugado com um fundo negro. Então veja que essa mensagem da cor, né, realçada na criação de uma identificação emocional e na transmissão das mensagens das histórias em quadrinhos, quando você coloca lado a lado, portanto, o Caveira Vermelha e o Capitão América, você vê que a própria cor, quando você coloca realmente uma imagem uma do lado da outra, a própria cor vai gerar no seu sentimento, vai gerar uma carga simbólica liberada pelas cores, que vai te fazer aderir a um personagem e automaticamente a ter um outro personagem, que é um personagem que será classificado como inimigo. Você tem um outro personagem, uma outra personagem que é conhecido como o Guardião Vermelho, né? Então, o Guardião Vermelho era uma personagem também muito estranha, porque ele tinha uma roupa muito parecida com a do Capitão América, né? Tinha a estrela americana, só que ele era vermelho e negro, como o Caveira Vermelha, tá? Então, esse Guardião Vermelho, a associação das cores não o habilita também, não restringe a ele, tampouco somente a um herói, mas ele também é um vilão. Então, esses tipos de personagem que tem uma aparência monstruosa. No caso do Guardião Vermelho, ele é uma personagem bonita. O Batman é uma figura que esteticamente ele é bonito, ele ainda não é deformado. O Caveira Vermelha não, ele já tem uma deformação. Depois nós vamos ter uma evolução histórica dos quadrinhos em que os elementos discordantes, né, da hegemonia americana, eles serão sempre feios, esteticamente monstruosos, né? Então o Guardião Vermelho é um clone ideológico do Capitão América. O Guardião Vermelho significa o quê? O comunismo. O Capitão América é o capitalismo. Então você tem um confronto entre o comunismo e o capitalismo durante a Guerra Fria. Tá? Bem, isso são símbolos específicos que vão entrando dentro dos contextos, né, culturais. Então, todas as aventuras que a gente tem quadrinhos da Mulher Maravilha, em que você tem, todo mundo deve se lembrar da Liga da Justiça, né, que já é uma evolução posterior, em que você tem vários personagens dentro de um palácio chamado Sala da Justiça. Eles se reúnem na Sala da Justiça, que tem uma configuração muito, muito semelhante, remete à imagem do Capitólio, né? Então, tem muitas chamadas ligadas à Mulher Maravilha, em que você tem a Águia Americana, né, falando de uma sociedade da justiça americana. Então, os Estados Unidos é sempre lançado como o justiceiro do mundo. O Sérgio Moro, eu fiz vários programas sobre isso também, e no meu Facebook pessoal eu coloquei as imagens também, né? O Sérgio Moro e a Lava Jato, eles vão usar exatamente essa ideia da Liga da Justiça quando eles vão trabalhar as imagens contra o PT. E a gente pensa que isso fica só num contexto de quadrinho americano. Não. No Brasil, toda essa mistificação simbólica, toda essa manipulação cultural, ela vem sendo feita, né, para criar um tipo de identidade nacional e um tipo de valor. Mas, evidentemente, que essa criação, vinda a partir de uma indústria cultural, ela vai beneficiar quem? Eis o ponto. Tá claro? Então, esse tipo de propaganda ele não é feito de uma forma construtiva.
ele é feito sempre com um propósito de manipulação, e essa manipulação ela atende aos interesses de certas corporações. Então a ideia de que a bandeira americana nos super-heróis representa o patriotismo, o apego emocional à nação, o apoio aos valores americanos, ela representa um símbolo de unidade nacional, sobretudo de uma nação que é conectada ou identificada com o símbolo máximo da justiça e do bem, né? Então, se você não se identificar com o americano, você é inimigo dele. Portanto, você é alguém do mal. Tá claro? E veja que isso prevalece até hoje. Né? Essa carga ela foi tão intensa em termos de construção identitária que até hoje nós raciocinamos dessa forma, mesmo sem querer. Né? Então, a gente tem esses elementos simbólicos que assumem uma característica militar, né? Onde você traz para dentro da casa das pessoas, para dentro das famílias, um conflito político-econômico. E você obriga a pessoa a se identificar com aquele conflito. Quer dizer, se você não é capitalista, você é comunista. Os bolsonaristas usam esse negócio até hoje. Veja que um outro símbolo fortíssimo agregado é o símbolo do sionismo. Se você é contra Israel, você é inimigo de Israel, você é inimigo do mundo, portanto, você está ligado a Satã. Né? Então, os russos são sempre satânicos, os chineses são satânicos, os árabes são satânicos. Tudo aquilo que está fora do contorno do imperialismo americano, né, anglo-saxão sionista, é considerado o guardião vermelho, digamos assim, o grande inimigo do mundo. Né? Então, esses símbolos não se limitaram somente a construir uma imagem positiva dos Estados Unidos. Vamos entender o que foi feito. Esses símbolos representavam a supremacia americana. E essa supremacia, ela tem que ser consumida. Portanto, ela tem que se transformar em produto, e ela tem que se transformar em política, ela tem que se transformar em indústria, ela tem que se transformar em tese. Né? Então, você parte de uma exploração da significância das cores, dos símbolos, das formas, dos designs, das expressões visuais, né, das mensagens e dos conteúdos, para criar, de fato, uma base estratégica em que você entra dentro da cultura, entra dentro das famílias e faz com que as famílias passem a incorporar, através do campo visual, uma mensagem que não se reporta a um país, mas é uma mensagem de um poder. E esse poder tem um objetivo de ser hegemônico e de ser internacional. Tá claro? Então, se você não aderir a esse poder, você será tratado dentro da característica da dualidade. Né? Você é sempre um indivíduo perigoso. Ora, esse tipo de propaganda gerou uma simbiose, uma sinergia muito maléfica entre identidade pública e privada. Então você tem o governo, você tem empresas querendo dominar famílias e mentes. Então essa dualidade dos super-heróis, que apresentam habilidades sobre-humanas, né? Essa habilidade sobre-humana, ela não é uma habilidade moralizante. Ela é uma moralidade que traz um conteúdo de uniformização de comportamento. Olha, o que foi feito dentro da chamada indústria do entretenimento, utilizando símbolos, mitos, iconografias, né? Isso teve um impacto muito profundo, muito significativo. Então, as peças de comunicação visual, você veja, qualquer campanha
política, ela tem que ter um marketing por trás. É o marketing que vai fazer a peça de propaganda, que é uma peça de comunicação visual. É através daquela comunicação visual, via de regra mentirosa, que você vai tornar o candidato palatável, né? As empresas entenderam isso. Então você tem também uma comunicação visual. Ora, o que nós temos hoje? Nós temos uma sequência, uma infinidade de comunicação visual absolutamente nefasta que está destruindo. Então, já tem estudos nesse campo também. O excesso nesse campo de exploração gerou um outro tipo de comportamento, né? E esse comportamento, veja, uma indústria que investiu muito, a Coca-Cola é vermelha, né? Uma indústria que investiu muito em si mesma foi a Coca-Cola. Esse investimento para consumo foi tão grande que, não só da Coca-Cola, mas de outras empresas, que você gerou uma antípoda. Você tem hoje uma sequência de jovens e de adultos que não estão querendo consumir produtos industrializados mais. Então, o surgimento de uma indústria vegana, né, de uma indústria não, de uma população vegana, de uma população que não quer consumir produtos industrializados, o efeito é a corda no seu último limite, puxada. Tá? Então, o século XX e o século XXI descarregou demais em cima desta ideia da compra, né? Isso não significa que a população de hoje não consome, muito pelo contrário. Você criou uma população em que a gente tem, aí sim, pela primeira vez também na história da humanidade, né? A gente tem um componente de uma classe que é chamada de massa de consumo. Essa massa de consumo ela só pode existir a partir de um elemento ou de elementos que trabalhem propagandas visuais. Tá? Bem, então o consumo ele vai sempre te identificar com algum tipo de poder. Mas ele é sempre um processo de elaboração psicológico extremamente sofisticado, que trabalha com níveis profundos da camada da psique, aonde a lógica e o discernimento nunca podem ser ativados, senão você não consome. Então veja como a estética, juntamente com a simbólica, né, e com conhecimentos técnicos extremamente profundos da articulação entre esses dois planos, nós podemos gerar uma série de mensagens e de transmissão de modelamento, de modelagem de comportamento que funcionam tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, os super-heróis americanos, eles não são personagens de entretenimento. Eles nunca foram, aliás, personagens de entretenimento. Eles não são criações fictícias. Eles são ficções a partir do momento que aqueles personagens são literários, eles não existem. Mas eles não são meras criações fictícias. Tá? Eles foram propositalmente criados, iconograficamente, né, para representar um papel fundamental na construção da identidade dos Estados Unidos, veiculando mensagens culturais e políticas para reforçar o papel hegemônico dos Estados Unidos dentro do mundo. Então, os Estados Unidos lançam-se como a única nação do mundo que é verdadeira, que é sólida e que representa o poder de Deus sobre a face da terra. Então, essa mensagem é uma mensagem de submissão. Tá? De modo que todos os super-heróis têm esta característica? Não, claro que não. Mas no caso dos quadrinhos americanos, especificamente, eles foram construídos desde o seu início com esse propósito.
tá bem? Então, nós vamos voltar mais a esses temas dos símbolos, né? Mas espero que hoje tenha ficado mais ou menos claro que certas veiculações estéticas não são tão ingênuas quanto a gente possa pensar. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.